Bem-vindos e bem-vindas a mais um Arte e Cultura, o programa que traz a arte em suas mais diversas formas. A literatura é uma arte que também transforma nossas vidas e maneiras de ver o mundo, mas que infelizmente não é tão valorizada. Já sobre o gênero de romance, a literatura nos traz em especial a forma de amor mais singelo e os desafios de construir uma relação sólida, ou seja, a vida imitando a arte. Para debater sobre o romance na literatura, trazemos uma convidada muito especial. Pela primeira vez, o Arte e Cultura recebe uma pessoa de outra cidade, então nosso bate-papo vai ser direto de São Paulo com a Ione Simões. Então não sai daí. Com 48 mil inscritos no YouTube e mais de 27 mil seguidores no Instagram, em 2024, a Ione Simões se tornou a escritora mais vendida do grupo HarperCollins Brasil, ficando atrás somente de Agatha Christie e C.S. Lewis. Seja muito bem-vinda, Ione. Bem-vinda, Ione! Oi, gente, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Prazer é nosso, a gente recebeu, estou muito feliz, te acompanho há muito tempo na minha vida literária, então estar te entrevistando hoje para mim tá até dando aquele friozinho. Até comentou com você antes de começar a Muito entrevista. entrevistada. Como a gente comentou com você, Ione, literatura é um dos temas que a gente mais gosta de abordar aqui no Arte e Cultura, então vai ser um prazer, né, ter essa conversa com você. E já para abrir o nosso bate-papo com a nossa primeira pergunta, a literatura é algo que acompanhou você na sua vida inteira. Mas de onde veio a ideia de trazer, de compartilhar esse amor pela literatura no YouTube? De onde que surgiu a ideia de criar o canal? Foi quando eu comecei a acompanhar outros blogs, né? Na época, então, lá em 2011, a gente ainda não falava tanto nesse cenário do YouTube com a presença que ele tem hoje, né? Então, a gente tinha muito mais o cenário dos blogs, que hoje em dia já ficou assim quase de lado, né? A gente ainda encontra blogs, mas não, né, com a relevância, com o acesso que eles tinham lá atrás. E quando eu descobri os blogs de literatura, em 2011, eu ainda descobri meio tarde, porque a gente já tinha esses blogs atuando com relevância desde antes, né? Sei lá, acho que desde 2000 e qualquer coisa. Enfim, quando eu descobri esses blogs, eu me senti muito acolhida, porque eu sempre gostei muito de ler, e mesmo que eu tivesse outras amigas que gostassem de ler também, não era com a mesma intensidade, da mesma forma que eu lia, né? Com a mesma frequência, recorrência que eu lia. Então, quando eu encontrei esses blogs, eu me senti muito acolhida. Foi muito aquela sensação de encontrei minhas pessoas, sabe? E aí eu passei a acompanhar esses blogs assim com muita frequência. Eu tinha uma lista de que eu entrava todos os dias, eu comentava em todos os posts, realmente atuava ali, participava, e foi me dando um desejo cada vez maior de passar a ter o meu espaço para também falar das minhas leituras, não só comentando no blog dos outros, mas tendo o meu lugar para fazer aquilo. E aí, em 2011 ainda, eu criei o blog, Minha Vida Literária, e, né, por consequência, acabei também criando o canal do YouTube. Mas, como eu falei, naquela época, o cenário do YouTube ele não era tão relevante ou tão forte, não tinha ainda se construído do jeito que ele se construiu hoje. Então, o YouTube era o lugar onde a gente postava os nossos vídeos para inserir nos blogs, né? Não era como se o canal fosse algo à parte. Então, assim, eu não me preocupava com miniatura, não me preocupava com título, era realmente o lugar onde eu só ia jogar meu vídeo para poder botar no blog. E aí, com o tempo, né, o YouTube foi ganhando mais força a ponto de chegar um momento em que eu percebi que eu já tinha algumas pessoas me acompanhando no YouTube, mas não necessariamente acompanhando no blog. E aí eu fui vendo que o YouTube foi quase que ganhando, né, uma plataforma para ele. E aí, aos poucos, isso foi se modificando e foram surgindo, né, ganhando força cada vez mais os booktubers, como a gente chama, e que depois, né, acabaram também se diversificando para conforme outras redes foram aparecendo, como Instagram e TikTok. Legal é ver essa evolução também das próprias plataformas, né, ao longo do tempo e como isso influencia também a nossa maneira de consumo, né? Eu até estava comentando com a Bárbara, que participa aqui nos bastidores do programa, o quanto que a gente precisa assistir uma resenha em algum lugar primeiro para depois a gente comprar o livro de fato. Então isso também é uma forma da gente ver como que a internet também vai se relacionando com a nossa maneira de consumir literatura, né?
Com certeza. E, na verdade, eu acho que influencia absolutamente tudo, porque não só a gente tem essa influência da parte de quem está consumindo, mas a gente tem esse impacto do lado de cá em quem está produzindo. Porque quando eu comecei a fazer isso, eu fazia puramente por hobby, porque eu gostava, porque eu queria ter, né, um lugar para me expressar, porque eu queria fazer parte dessa comunidade. Só que lá em 2011 a gente não falava em influencers, não existia a profissão influencer, né? Então, conforme as redes foram se desenvolvendo também com o tempo, isso foi também se profissionalizando, foi se abrindo margem para se trabalhar com isso, algo que inicialmente não existia. Tanto que quando eu comecei, eu era formada, eu estava me formando em nutrição, eu estava no penúltimo ano da graduação. Eu não tinha, né, aquele desejo enorme de seguir na área, mas eu ainda não sabia para onde correr. Então, até aquele momento, eu achava que eu ia ser nutricionista. A partir do momento que eu criei o blog, eu passei a ter contato com o mercado editorial, com editoras, com outros autores. Isso me fez entender que eu queria trabalhar com os livros de forma profissional e que eu queria, né, portanto, ser escritora. E aí, por isso também que eu fui depois cursar letras. Mas até aquele momento, o blog ou o canal não era uma possibilidade de trabalho, porque aquilo ainda estava se consolidando. E com o passar do tempo, quando isso foi se tornando uma possibilidade, foi também mais uma forma de atuação profissional minha. Então, eu passei também a poder trabalhar como produtora de conteúdo literário, né, concomitantemente a ser escritora. Há uma possibilidade que, quando eu criei meu blog, sequer existia na minha cabeça. Isso também já puxa aí para minha próxima pergunta, que é: da onde que surgiu esse desejo de ser escritora? Você sempre quis ou foi realmente depois que você teve esse contato que daí você parou e falou, eu acho que eu vou me arriscar a escrever e vou ver o que vai dar? Enfim, que momento que você parou e pensou, vou arriscar a escrever alguma coisa? Eu acho que, na verdade, são duas coisas diferentes, né? Então, o desejo da escrita, ou a necessidade da escrita, a expressão por meio da escrita, sempre esteve presente na minha vida, desde que eu aprendi a escrever, basicamente, né? Então, desde pequena, eu tenho contato com livros. Minha mãe, minha avó liam para mim antes de eu saber ler efetivamente. Minha mãe sempre proporcionou um ambiente com leituras para mim, né? Então eu tinha muitos livros disponíveis, livros infantis, gibis da Turma da Mônica. Então a leitura sempre esteve presente ali e conforme, né, eu fui crescendo, isso também foi impactando em desejo de escrita. Então vinham histórias às vezes na minha cabeça que eu tinha vontade de colocar no papel, surgiam, sei lá, às vezes nomes de personagens ou figuras, né, desses personagens, já meio que com uma personalidade, que eu percebia que eu queria contar aquelas histórias. Uma das minhas brincadeiras favoritas, quando eu era criança, era escrever peças de teatro para apresentar com as minhas amigas em casa mesmo, ou na própria escola. Então, várias vezes aconteceu de eu chegar na professora na escola e, posso apresentar uma peça de teatro assim, assim, assada? Eu escrevia a história, eu era diretora, eu montava o casting, eu era protagonista, chamava o pessoal para participar comigo e a gente apresentava uma peça de teatro e que vinha muito desse lugar de eu sentir vontade de contar histórias, mas que naquele momento eu não entendia isso como um dia eu quero ser escritora ou qualquer coisa, né, nesse sentido. Então a escrita sempre esteve presente na minha vida de formas diferentes. Depois, quando eu fui ficando mais velha também, várias vezes eu escrevia contos, ou às vezes eu só escrevia textos, né, em estilo como se fosse diário, que fosse para mim mesmo, porque eu tinha essa necessidade de me expressar. Mas é isso, eu não via isso como, eu quero ser escritora, até porque não é algo que a gente comumente comenta por aí, que a gente conversa, né, quando a gente está em aqueles momentos, o que você quer ser quando crescer? Dificilmente a gente vê sendo apresentada para a gente a possibilidade de ser escritor, escritora, né? Isso como uma profissão. Então, para mim, era algo também muito distante. E eu acho que outro fator também muito forte é que a gente não tinha lá atrás uma presença tão grande de literatura contemporânea mais comercial, nacional, sendo vendida nas livrarias, né? Até hoje a gente tem uma presença esmagadora da literatura estrangeira, mas hoje em dia a gente encontra com muito mais facilidade, né? Livros nacionais de diversos gêneros, estilos e tudo mais, enfim. Então, a referência que eu tinha de escritores nacionais lá atrás
em grande parte eram os clássicos, que são maravilhosos, mas que são de pessoas que, em geral, já faleceram. Então, elas não eram referências para mim de possibilidade, né, em vida para se atuar daquela maneira. Então, quando eu criei o blog e o canal, né, no YouTube, que eu falei que eu passei a ter esse contato com o mercado editorial, eu primeiro entendi que, de fato, para aquele livro que eu gostava de ler chegar na minha mão, tinha toda uma cadeia de pessoas trabalhando para fazer aquele livro acontecer, e isso foi me despertando também, ampliando realmente meu olhar e me trazendo possibilidades que até então eu não enxergava, né, que eu não tinha como algo possível, ou sequer tinha ideia daquilo como uma possibilidade. E fui entender, fui conhecendo também escritores nacionais do cenário independente, em grande parte, mas alguns também que já estavam sendo publicados em grandes editoras e tudo mais. E aí, de repente, virou aquela chavinha na minha cabeça, né? De eu entender que aquilo que eu sempre gostei de fazer era uma possibilidade profissional também. E aí foi a partir desse momento que eu fui me planejando e me organizando para poder atuar profissionalmente como escritora. E aproveitando o gancho que você comentou, na Bienal deste ano você esgotou 2 de suas obras e entrou na lista dos mais vendidos da Publishing News. Como foi para você esse momento? Foi surreal. O primeiro livro, quando ele esgotou, né, no primeiro dia, ele esgotou, acho que na primeira terça-feira, né, da Bienal. A Bienal começou na sexta, na terça-feira, Um Salto para o Amor, que é esse daqui, já tinha esgotado. E aí, acho que foi, minto, ele esgotou na segunda-feira. E aí, na hora, eu já, assim que ele esgotou, eu já falei, não, pera que eu quero fazer o meu post no Instagram para falar que eu esgotei uma obra na Bienal, que isso nunca tinha acontecido comigo, né? E eu acho que ele já me deu também aí um senso realmente de perceber a minha carreira sendo construída e progredindo, né? Então, um trabalho já sendo feito há alguns anos. Então, perceber o desempenho esse ano foi muito gratificante. Eu acho que me deu uma motivação muito grande também, porque embora eu já fosse uma autora publicada por uma grande editora, muitas vezes a gente ainda sente aquele senso de estagnação, talvez, né? Porque tudo no mercado editorial leva um tempo para acontecer, né? Então, eu até eu assinar o meu contrato levou um tempo, depois eu assinar o contrato e eu começar a sentir realmente, né, de estar progredindo aí como autora, levou mais um tempo. Então, nesse meio tempo, eu tinha muita sensação de, tá, legal, consegui realizar meu sonho de publicar por uma grande editora, mas e aí, né, o que vem agora? E eu acho que ver esses resultados concretos agora na Bienal, né, esses resultados de venda, foi muito importante para mim, para me dar realmente essa motivação e principalmente essa percepção do quanto a minha carreira tem progredido. Então, o primeiro a esgotar foi Um Salto para o Amor, e aí também 2 dias depois, o Escrito nas Estrelas esgotou também, e aí chegou a reposição dos livros no stand, e no último dia da Bienal, a hora que eu fui embora da Bienal, só tinham mais, acho que 8 exemplares do Escrito nas Estrelas, e aí eu deixei autografado, e até onde eu saiba, eles foram vendidos também depois que eu fui embora. Então, eu acabei esgotando, de fato, o Escrito nas Estrelas, né, 2 vezes. A primeira vez chegou a reposição e depois o que chegou para ser reposto esgotou também. E aí, entrei com esse livro, foi o que eu entrei pela primeira vez também na lista de mais vendidos de ficção do Publish News, que foi uma surpresa enorme, eu não esperava ver meu livro ali, e como eu falei, foi um senso de conquista muito grande, eu fiquei muito grata por isso. Legal. Que legal, Ione, parabéns. É uma grande conquista, ainda mais na Bienal, com tantos outros livros, e daí e as pessoas irem atrás do seu. Eu adoro Escrito nas Estrelas, por sinal. E eu queria te perguntar sobre o Minha Vida Literária, né, que você criou em 2011 e obviamente de lá pra cá muita coisa mudou na tua vida. Qual que você diria que foi assim a coisa mais desafiadora até o momento? Eu acho que são vários desafios e cada hora esses desafios se reinventam, né? Então, assim, eu acho que como produtora de conteúdo, é realmente a gente ter que se adaptar às diferentes redes, né? Então, assim, eu comecei no blog, de repente o que estava, né, ganhando mais força era o YouTube, que tinha um formato que, embora eu já exercesse no blog, eu precisei passar a exercer de uma forma diferente do que eu fazia até então, que, como eu falei, inicialmente meu YouTube era aquela coisa mais despreocupada, né? Eu só gravava um videozinho de qualquer jeito ali para pôr
no blog e estava tudo certo. A gente não tinha essa preocupação de fazer grandes, né, produções. Então hoje a gente tem uma preocupação cada vez maior com isso. É cenário, é a luz, é uma boa edição, enfim. Coisas que no começo não era a minha preocupação, né? Então eu fui me ajustando a isso. E aí depois, né, do YouTube foram surgindo outras redes. Hoje em dia a gente tem Instagram, né, e o TikTok com muita força, e o TikTok influenciando também o que é produzido no Instagram, e que são formatos também muito diferentes do que é feito, por exemplo, no YouTube. Então, para a gente que trabalha com livro, você precisa de tempo para falar daquela obra, né, para você conseguir construir um pensamento, né, minimamente ali articulado, com coerência, com um mínimo de aprofundamento que seja. Então, assim, acho que... e de repente você se vê tendo que gravar, né, vídeos também com no máximo, sei lá, 1 minuto, né? Então é muito difícil você... essa adaptação eu acho que foi muito difícil, e especialmente também pensar no ritmo de produção que a gente tem hoje, né, nesse formato de produção, aliado às minhas outras demandas. Então, assim, o meu ponto principal, né, sempre foi trabalhar como escritora. Então, eu preciso investir nesse lado também, mas eu não posso deixar de lado as minhas redes sociais, até porque, né, eu não uso as minhas redes só para divulgar livros de outras pessoas, eu uso também para divulgar o meu próprio trabalho. Então, eu acho que encontrar também esse equilíbrio entre falar de outras obras, falar das minhas obras, é também um desafio bastante grande. E eu achei interessante quando você comentou, Aione, porque diferente de canais que falam, por exemplo, de cinema, o tempo médio de consumo de um filme você vai gastar o quê? 2, 3 horas no máximo para assistir um filme. Agora, um livro ele exige muito mais trabalho, muito mais tempo para você se dedicar à obra, ler, como você comentou, formular os seus pensamentos, os seus argumentos na sua análise. Como é para você montar essas análises e os roteiros dos seus vídeos e conteúdos? Então, como eu falei também, tem muito isso da gente ter que se adaptar a todos os momentos. Esse ano em específico, né, eu sinto que eu tô muito menos produtora de conteúdo do que de fato escritora, até por outras questões, né, de vida mesmo. Então, esse ano eu já mudei de cidade uma vez, eu vim de Santos e voltei para Mogi, que é a minha cidade natal, né, e eu passei um ano basicamente em Santos, São Paulo também, por conta da família do meu marido, então estava lá com ele. Mas, enfim, a gente voltou para Mogi esse ano, a gente ficou 6 meses aqui em Mogi, agora, final do ano, a gente vai mudar de novo para São Paulo, então eu tenho mais uma mudança para acontecer. Eu casei nesse meio tempo, né, que até então a gente era noivo, namorava juntos, mas, enfim, agora eu casei, lancei, né, o Escritos nas Estrelas, escrevi outros 2 contos também para publicar. Então, assim, o tempo ficou realmente muito mais apertado, né? Então eu acabei me dedicando muito mais para o meu trabalho como escritora do que como produtora de conteúdo do que eu fiz em outras épocas. Mas eu sempre tento me organizar em deixar pelo menos assim uns 3 semanas para trabalhar como produtora de conteúdo, e aí eu vou pensar nos conteúdos que eu vou gravar, eu vou produzir esses conteúdos, sejam vídeos ou sejam fotos, vou me dedicar ali a fazer a edição daquele material, a fazer legenda, seja se for para postar, né, em algum lugar. E se for necessário também, eu vou usar o meu tempo de trabalho para leitura. Então, a leitura, ela vem para mim, seja num momento, né, numa hora do dia de trabalho, né? Ou seja, fora do horário comercial. Então, de noite, muitas vezes, eu posso estar lendo lá também um livro que pode ser tanto lazer, né? Então, que eu simplesmente li sem nenhum compromisso, entre aspas, porque acho que desde que eu passei a trabalhar com produção de conteúdo, tudo pode, né? Qualquer livro que eu leia pode vir a ser um material, mas enfim, às vezes é simplesmente um livro que eu peguei ali que eu não tenho nenhum compromisso de divulgação com ele, né? Ou pode ser mesmo um livro que eu tenha aquele compromisso de divulgação, as publis, né? Que uma editora entrou em contato, por exemplo, um autor entrou em contato para eu ler. Então, esses livros eu vou adaptar meu momento do dia, quando que eu vou ler. E, obviamente, né, por conta desse ritmo de vida todo, esse ano, né, o meu ritmo de leituras diminuiu muito. Então, já aconteceu, né, lá atrás, de ter mês que eu li, sei lá, 18 livros num mês. A minha média de leitura por muito tempo era, sei lá, 10 livros no mês, mas porque eu tinha um ritmo de vida diferente do que eu tenho hoje. Hoje em dia, o meu ritmo de leitura é de, sei lá, 4, 5 livros, 6 no máximo,
no mês. O que ainda assim, né, considerando uma pessoa que não tem o hábito de leitura, eu sei que é um número ainda muito grande, né, de livros por mês, por exemplo, mas que comparado ao que eu já li, caiu bastante, né? E eu acho que tem muito isso, da gente se adaptar realmente às nossas prioridades, ao nosso ritmo de vida, e eu tento sempre olhar para as minhas leituras não como uma fonte de ansiedade, né? Mas como também o meu lugar ainda de conforto, ainda que elas sejam também o meu trabalho, porque eu acho que também por conta desse ritmo da gente ter que produzir muito conteúdo, conteúdos cada vez mais curtos, enfim, às vezes se gera uma ansiedade muito grande de você ter que ler, quase como se fosse uma competição de quem lê mais. Vamos ler, sei lá, eu quantos livros por mês, e aí você começa também que você olha para os livros e você não encontra mais uma curiosidade em ler aquilo. Vira realmente aquela ansiedade de você mal terminar um livro, você já está pensando no próximo que você vai ler, em quantos livros será que você vai conseguir ler naquele mês. Então, eu acho que tem também uma organização mental da minha parte muito grande aí, em tentar fazer isso da forma mais saudável possível, para que eu possa também aproveitar as minhas leituras de uma forma também mais completa, né? Para que não sejam também leituras rasas. E, de novo, eu não estou falando mal aqui ou criticando quem lê muito. Eu já tive ritmos em que eu conseguia ler, como eu falei, mais de 10 livros num mês, e realmente absorvendo aqueles conteúdos e fazendo uma leitura, né, propriamente dita ali daquela obra, sem estar lendo de qualquer jeito. Então eu sei que isso é possível e varia muito de cada pessoa, mas hoje em dia o meu ritmo de vida não me permite mais ter esse tipo de leitura. Então, se eu vou ter que ler menos, se eu vou ter que produzir menos conteúdo, por enquanto é o que tem para hoje. Que legal, e é muito interessante isso, porque por muitas vezes eu não consegui progredir em vários livros justamente por conta disso, porque daí acaba ficando nessa crise, né? Aí tá muita gente lendo, enquanto eu tô lendo, por exemplo, Duna eu passei por isso, que é um livro que eu li recentemente, que o Pedro é muito fã, e, cara, eu travei porque eu não conseguia entender que tinha gente ao meu redor que tava lendo, já tinha terminado o livro, e é um calhamaço, eu fiquei, nossa, eu não tô lendo o livro e, tipo, são 600 páginas, mas eu tinha que entender exatamente esse ponto, que é o meu próprio ritmo, que não, minha própria rotina, que não deixa que eu sente e passe 3, 4 horas lendo. Então isso é muito interessante. E tá tudo bem, né? Cada um tem o seu próprio ritmo. Exatamente, cada um tem ali o seu próprio ritmo. O importante é ler, né? Exatamente. Eu acho que cada vez mais a gente tem também novas tecnologias que permitem que a gente encontre o melhor formato de leitura para a gente colocar dentro do nosso dia a dia. Então, assim, quando, né, os e-books, por exemplo, começaram a ganhar força, né, a gente tinha muita discussão de os e-books vão substituir os livros impressos. E eu não acredito nisso. Né? Tanto que a gente tem uma alta aí muito grande de e-books. Hoje em dia mesmo, por exemplo, eu leio muito mais, né, um e-book até do que um livro impresso. Muitas vezes eu tenho o livro impresso e se eu tenho oportunidade, eu adquiro também o e-book para eu ter o livro que eu quero, né, que eu gosto, enfim, na estante, mas a leitura em si eu acabo fazendo no e-book. Mas, assim, a gente vê bienais, como, por exemplo, a última de São Paulo, com recordes de vendas de livros impressos. Então, não, os e-books não estão substituindo, né, os livros impressos, eles continuam tendo um público. E eu acho incrível a gente ter diferentes possibilidades para poder encaixar no nosso dia a dia. Então, agora a gente está tendo uma alta também dos audiobooks no Brasil. Né? Audiobooks já existem há muito tempo, mas eles estão ganhando força, né, principalmente desde a chegada também da Audible ano passado, né, no Brasil. E eu acho sensacional você ter a possibilidade também de acompanhar, né, de fazer a sua leitura pelo audiobook. Então, muitas vezes no meu dia, às vezes eu vou fazer, sei lá, faxina na casa. É um tempo que eu não vou conseguir ficar sentada lendo, mas eu consigo fazer uma faxina ouvindo o livro enquanto eu estou faxinando. Num determinado momento do dia, tem alguma leitura que eu vou fazer que, às vezes, sei lá, de estudo, que eu gosto de anotar. Eu consigo pegar o meu livro impresso, sentar, ler, fazer anotações nele. De noite, antes de dormir, a luz já está apagada, meu marido quer dormir, eu não vou conseguir ler o meu livro impresso ali, mas eu tenho a possibilidade de ler no meu dispositivo, que tem uma luz própria para aquilo, me permite ler de noite. Então, eu acho sensacional que a gente tenha diferentes possibilidades, né, de leitura para fazer e para encaixar no nosso ritmo, na nossa rotina,
Porque é isso, tem gente que vai conseguir ter 4, 5 horas disponíveis no dia para sentar e ler, tem gente que vai ter 15 minutos. Mas se você conseguir aproveitar de acordo com aquilo que funciona melhor para você e ter essa noção do que funciona melhor para você, eu acho isso sensacional, sem contar também, né, a própria questão da acessibilidade que esses tipos, né, diferentes de mídias vão permitir, pensando também aí em pessoas com deficiências diversas e tal, que você tendo, né, a possibilidade de ler num dispositivo diferente, de você ter o audiobook e tal, você permite também muito mais possibilidades para todos os tipos, né, de pessoas. E isso é um ponto bem interessante, porque a gente tem que pensar também nessa acessibilidade a cada vez mais, né? E também sobre o e-book é muito interessante isso, porque às vezes até no ônibus, para você vai passar muito tempo no ônibus ou no metrô, ficar carregando o livro, ou você tem que ficar em pé, daí você não consegue se segurar, vira aquela coisa. Então, às vezes você tá só com o seu dispositivo ali, você já consegue continuar a tua leitura tranquilamente. E Ione, eu queria perguntar por que escrever romance e se você tem pretensão de se aventurar aí em outros gêneros também. Bom, eu acho que romance sempre foi um dos gêneros que eu mais consumi, né? Então, ainda hoje, não é o único gênero que eu leio, até porque eu acho que quando você escreve é muito importante você ler diferentes gêneros de diferentes autores e tudo mais, né? Por uma questão de bagagem mesmo. Mas sempre foi o gênero que eu mais consumi. Então, eu acho que foi muito natural escrever aquilo que eu mais consumia, porque sempre foi um gênero que eu me identifiquei muito. E o que eu acho muito incrível também quando a gente está falando de um romance, né, de uma história de amor, é porque a gente não está simplesmente focando na história de amor. Por meio, né, de um romance, você pode falar sobre absolutamente qualquer coisa, sabe? Eu já li romances que focam sim ali na história do casal, né, de um casal se apaixonando, mas que trazem junto uma gama enorme de temas e de profundidades com que você vai trabalhar cada um desses temas. Eu acho isso incrível, né? Porque são livros que abordam muito, né? Muitas vezes nossa rotina, né? Eles têm muito essa cara de cotidiano, então é muito fácil com que a gente se identifique, mesmo que sejam histórias às vezes muito diferentes do que a gente vive, se passando em outros lugares. São histórias que permitem uma identificação e uma conexão muito grande com a gente, que, como eu falei, permite que a gente fale sobre absolutamente qualquer coisa por meio deles. Eu acho isso muito rico. Então, é uma forma que eu tenho aí de me expressar e de conseguir, né, trazer parte daquilo que eu sinto, daquilo que eu penso, por meio dessas leituras. Eu esqueci qual foi a segunda pergunta, perdão. Você gostaria de se aventurar em outros gêneros também, além do romance? Eu tenho vontade de, em algum momento, escrever talvez algum thriller, porque também são histórias que eu sempre gostei de ler desde pequena, adoro histórias de investigação, suspenses e tudo mais. Então pode ser que em algum momento eu resolva me aventurar para fazer isso, mas eu acho que não é um momento num presente, num futuro próximo, né? Eu acho que é alguma coisa realmente mais lá para frente. Até porque eu também acho que ainda não me sinto muito preparada para escrever. Não sei se aí é uma síndrome de impostor ou se eu realmente não teria, né, essa maturidade de escrita para escrever algo tão diferente daquilo que eu tô acostumada. Seja o que for, não tá nos meus planos no momento, né? Eu acho que também não tem a ver com aquilo que eu estou construindo como escritora no momento. Mas daqui a alguns anos, daqui a um tempo, quem sabe, né? Acho que a gente não pode falar nunca, nunca na nossa vida. E aproveitando esse gancho, quais são os seus planos e novidades aí para o futuro? O que podemos esperar do seu trabalho nos próximos anos? Bom, agora em 2025 a gente vai ter mais um lançamento pela HarperCollins, então pela Harlequin, né, no caso. A gente vai publicar o meu A Filha Ideal, que foi também uma publicação independente que eu fiz em 2020, uma novela, e que chega agora ano que vem, né, em formato de romance. Essa história, eu gosto muito dela porque ela é uma releitura do Aladdin, né? Só que pela perspectiva da Jasmine, é uma releitura contemporânea. Então, na minha versão, a Yasmin é uma cantora famosa que se vê ali presa em um contrato, né, que ela assina para manter principalmente a carreira do pai, né? Que o pai está quase indo a empresa dele está quase indo à falência. Então ele brinca muito com essa questão, né, da liberdade
tem muito a ver com a Jasmine do Aladdin, né? E é também principalmente uma história sobre identidade, sobre essa protagonista, né, buscando aí a sua própria voz. E então essa história vai chegar num novo formato, estou muito animada, né, para isso. E a gente vai, né, aumentar essa história, então vão ter cenas novas e tal. E ela tem um formato de escrita muito legal também, porque ela é toda escrita em formato de diários, de posts de notícias, né, sites diversos e tal, portais de notícias. Então ela não tem uma narrativa convencional e eu tô muito animada para voltar para essa história, né? Então é a minha tarefa aí nesse próximo mês também, né, retornar a ela para seguir escrevendo. E eu tenho aí outros planos também de histórias, né, que eu já tenho na minha cabeça para trabalhar depois dessa. E que a seguinte a essa que eu quero escrever vai ser um romance também, mas não vai ser tanto uma comédia romântica como, né, os meus 3 primeiros livros, né, que eu já mostrei aqui 2 para vocês. E tem também aquele meu ousado romance que eu ainda não tinha mostrado. Esses 3 são comédias românticas. E esse próximo vai ser um romance também, mas ele provavelmente vai ter menos essa carga da comédia, né? Ele talvez vai ser um pouco mais pro lado do drama, mas também nada muito pesado, porque eu ainda não me vejo deixando de escrever histórias de finais felizes. Então, os planos, os próximos, são essas 2 histórias que eu tenho em mente. E aí, mais pra frente, de novo, vamos ver como é que vai estar a vida até lá. Que legal, já estou ansioso para ver esses livros novos. E eu queria saber como que você consegue conciliar a vida de escritora com também o booktuber. Eu sei que você já comentou um pouquinho sobre isso, mas até talvez entrando ali um pouquinho sobre o teu processo de escrita, né? Porque cada escritor tem o teu processo, tem o teu tempo de criação, e às vezes tem gente que senta na frente do computador e consegue desmanchar ali e criar várias páginas e personagens e mundos complexos. E tem gente que precisa de uma coisa já de um planejamento, de, sei lá, fazer uma escaleta antes, enfim. Conta pra gente como que você concilia todos esses processos junto com o canal também. Cada livro, ele acaba tendo um processo particular, porque, de novo, também tem muito a ver, né, com como a minha vida está naquele momento, mas eu acho que nesse momento eu consegui. Acho que eu dei uma travada, voltei? Ei. Então, como eu mencionei, eu tento fazer assim, 3 dias na semana, eu tento fazer minha produção de conteúdo, os outros 2 dias eu tiro para escrita. E eu acabo precisando fazer isso porque eu admiro muito escritores que, por exemplo, têm um trabalho CLT, sei lá, né, durante a semana, chegam em casa, sentam no computador e vão escrever durante a noite, às vezes escreve 15, 20 minutos por dia. Eu não consigo ser essa escritora, justamente porque eu preciso ter um tempo para entrar realmente no espírito da escrita, entrar naquela minha história. Então eu preciso me organizar, inclusive mentalmente, para saber que naquele dia eu vou me dedicar a escrever. Então, às vezes, se é um dia que eu tenho, sei lá, eu reservei aquele dia para escrever, mas eu vi que eu vou ter que fazer um conteúdo rapidinho no Instagram antes, isso já me atrapalha, isso já me desnorteia totalmente. Então, eu gosto de tirar um dia para a escrita, eu gosto de preparar o ambiente, né, para eu escrever. Então, se possível, eu vou acender uma vela, eu vou colocar uma música instrumental, alguma coisa, que são elementos que vão me fazer desligar do que está ao meu redor e realmente me fazer focar naquilo que eu vou escrever. Então, o meu dia ideal de escrita é esse, é quando eu realmente consigo reservar um dia para fazer aquilo e trabalhar naquela história. E aí eu preciso sempre, pelo menos, ter o capítulo que eu vou escrever e pelo menos mais uns 2 seguintes esquematizados, fazendo essa escaleta, né, como você mencionou, para me dar uma orientação, né? Porque eu acho que se eu tiver que sentar e decidir o que vai acontecer naquele capítulo, eu perco muito tempo. Então, assim, se eu já sento tendo essa escaleta feita, sabendo o que acontece naquele capítulo, é uma economia que eu tenho, né, de tempo e de criatividade, né, também, porque aquilo meio que já está decidido, é uma decisão a menos que eu preciso tomar. Já está decidido o que eu vou escrever naquele, aliás, o que vai acontecer em linhas gerais, né? Porque no fim das contas o que eu vou escrever surge enquanto eu estou escrevendo. Eu sempre falo que criatividade puxa a criatividade. Quanto mais eu escrevo, mais ideias vão surgir,
novas coisas vão aparecer no livro, e por isso também eu não consigo fazer um esquema tão fechado, né, do que vai acontecer no livro. Eu tenho que ter uma ideia geral para isso me nortear. Então, como eu falei, nesse momento eu tenho um compromisso, né, um prazo de devolutiva de texto, né, para a minha editora. Então, nesse próximo mês, eu com certeza vou ser muito mais escritora do que produtora de conteúdo, de ter que deixar alguns livros, alguns conteúdos, né, algumas leituras de lado para me dedicar à escrita. Em outros momentos, eu talvez precise me dedicar mais a ser produtora de conteúdo do que ser escritora. E cada momento também é muito se adaptar ao que aquele momento pede. Então, nesse momento, né, nesse mês, por exemplo, eu vou ter que ser mais escritora que produtora de conteúdo. Tem momentos que eu preciso ser mais produtora de conteúdo do que escritora, porque são as minhas exigências, as minhas prioridades de trabalho naquele momento. Então, é muito analisar isso, sentir o que o momento está pedindo também e me organizar e me adaptar nesse sentido. Legal, Ione. Então a gente vai seguir agora para o nosso quadro, o ping-pong. Então a gente vai te fazer uma pergunta e você responde com a primeira coisa que vier na tua cabeça. Qual que é a parte mais difícil para você da escrita? O começo dos livros. Final eu sempre deslancho. O começo, para mim, é sempre o mais difícil. Um autor ou autora que te inspiram? Ai, vários. Quando eu comecei a escrever, Sophie Kinsella era uma grande inspiração. Hoje em dia, Taylor Jenkins Reid é também uma grande inspiração para mim. Em cenário nacional também, a escrita da Carla Madeira, do João Anzanello Carrascosa também são muito inspiradoras. Um desafio que você conseguiu superar como escritora? Escrever os livros, propriamente dito. O meu primeiro romance eu levei 3 anos para escrever e foram várias ideias que eu engavetei até lá. Conselho que você daria para novos escritores? Paciência, sempre. Como eu falei, mercado editorial tem um ritmo muito próprio. Meu primeiro romance, levei 3 anos para escrever. Mesmo depois de finalizar a primeira versão, ele não estava pronto. A gente ainda precisou trabalhar nele depois. Ele foi recusado por todas as editoras que a gente enviou naquela época. Eu publiquei de forma independente. Só depois que eu fui assinar um contrato com a HarperCollins, publiquei outros 2 livros com a Harlequin antes de publicar a nova versão do Escrito nas Estrelas, e ele saiu agora em 2024 nessa edição, 10 anos depois de eu ter começado a escrever. Então, paciência sempre. E agora a minha próxima é só para quem realmente acompanha minha vida literária. Por que o Ritual do Chocolate? Então, para quem não conhece, meu ritual, sempre que eu estou em reta final de terminar um livro novo, eu abro um chocolate específico aí, que é um Milka no caso, justamente porque quando eu estava terminando de escrever o Escrito nas Estrelas, eu comprei para mim na época uma barra do Milka Oreo, que era um chocolate ali naquela época que era muito difícil de eu comprar por conta da minha realidade financeira mesmo. Então eu comprei aquele chocolate e eu falei para mim mesma que eu só ia abrir quando eu terminasse de escrever o livro. Então ele virou realmente o meu ritual. Sempre que eu tô em reta final de escrita de um livro, eu compro uma barra desse chocolate, ainda que hoje seja mais acessível na minha vida comprar, eu compro para manter a tradição e aí eu só abro a barra quando eu termino de escrever o meu livro. E por isso também as pessoas, em geral, me presenteiam com esse chocolate e elas falam, não, é só para te dar uma forcinha aí para você escrever. Que legal. O que a Ione de hoje falaria para você mesma de 15 anos atrás? Então, você está perdida agora, você está meio em dúvida de para onde você vai, mas pode ter certeza que você vai se encontrar e o caminho vai ser lindo. Que legal. fofo. Um legado que você quer deixar? Minhas palavras. Eu acho que se elas continuarem fazendo sentido para as pessoas, mesmo depois de eu não estar mais aqui, e elas continuarem comunicando alguma coisa, eu acho que já é um legado gigantesco e maravilhoso que eu espero um dia ter a honra de poder deixar. Que legal. Maravilha. Obrigada, Ione. E agora a gente vai então para nossa agenda cultural. E abrindo a nossa agenda cultural com o espetáculo Lendas Brasileiras, uma peça que traz ao Teatro Guaíra muita alegria, balé
e música cortesia da Orquestra Sinfônica do Paraná. As apresentações vão do dia 11 ao dia 15, às 16 horas e às 20h30, com ingressos a partir de R$ 20 no site deubalada.com. Já em São Paulo, a capital recebe durante todo o mês do Halloween a peça Rock Horror Show, uma homenagem aos 50 anos do musical de horror criado em Londres. As apresentações serão no Teatro Vira da Lata, às quintas e domingos, com ingressos a partir de R$ 50 no Simpla. Para quem curte jazz, esse evento é para você. Na Praça São Salvador, no Rio de Janeiro, vai acontecer às 19 horas a apresentação do grupo Salvador Jazz, com versões reimaginadas de clássicos do jazz como Charlie Parker, Duke Ellington e outros. A apresentação é gratuita. Em Cuiabá, a noite do dia 12 será cheio de rock com o evento Cuiabá Pós-Punk. O show será no Beco do Papa, das 8 às 4 da manhã e terá a presença da banda Punk Halleck. Ingressos disponíveis por R$ 25 no site da Simpla. E fechando a nossa agenda com o Festival Entre Ruas, que teve seu início no dia 7 e acontece em Recife até novembro. Com a programação gratuita, o evento trará oficinas, palestras e apresentações voltadas para o desenvolvimento da cultura urbana e preservação ambiental. O evento está sendo realizado no SESC. A Ione, queria mais uma vez te agradecer por ter aceito o convite. Estou muito, muito feliz mesmo. Como eu já falei para você, eu acompanho minha vida literária há muito tempo. Li o Escrito nas Estrelas, então tá te entrevistando para mim é uma honra que o jornalismo está me proporcionando, ainda mais aqui na Uninter. Sempre que eu posso, eu estou consumindo teus conteúdos no YouTube, principalmente os de escritor, porque eu também sou, então eu sempre estou ali. O que será que a Ione está falando, está fazendo de escrita? Então eu estou sempre de olho em você. Então, muito obrigado por aceitar o convite. Para mim foi uma honra, estou muito feliz. Para ver que temos um grande fã aqui na CNU. Sim, exatamente. Muito obrigada, o prazer, a honra são todos meus. É sempre um prazer muito grande poder falar do meu trabalho e ter espaço para fazer isso. Então, agradeço demais vocês terem me dado esse espaço, né, para falar aqui, para chegar em mais pessoas, né, que ainda não me conhecem. Espero que passem, né, a conhecer, que gostem também de acompanhar e muito sucesso também para você, Igor. Eu sei que não é uma trajetória, essa de escrita não é uma trajetória fácil, não é uma trajetória fácil, ela é lenta. Mas eu espero que ela seja muito satisfatória para você também, como tem sido para mim. Obrigada, Ione. E também se quiser, então, deixar aí as tuas redes para quem não te conhece, onde eles podem te encontrar. Bom, me encontrar em qualquer lugar online é muito fácil. Se você digita a Ione, você me encontra em 2 segundos. Mas tanto no YouTube, quanto no Instagram e também no TikTok, eu sou a Ione_Simões. Minhas obras estão disponíveis também em diversas livrarias aí pelo país, online, e livrarias físicas também. E é sempre, né, um prazer ter novas pessoas conhecendo tanto a minha faceta produtora de conteúdo, quanto a faceta escritora. A Ione, o papo foi ótimo. Como a gente já até comentou, literatura é um dos temas mais divertidos que a gente gosta de abordar aqui no Arte e Cultura. O papo foi ótimo. A gente queria agradecer demais a sua presença aqui no programa e agradecer de novo a presença do nosso público que está acompanhando a gente aí toda semana. Não se esqueçam de se inscrever no canal da TV Uninter, compartilhar o vídeo, dar um like e também você pode acompanhar os outros programas do Arte e Cultura que a gente fez, dá uma olhada lá na nossa playlist, e também os outros programas que a gente desenvolve aqui na TV Uninter. Exatamente, e também não esqueça de nos seguir no Instagram para ficar por dentro de tudo que acontece na Uninter. É isso e até a semana que vem. Tchau, tchau!